Boa noite, igreja. Gente, eu achei que vocês estariam viajando, glória a Deus. Isso aqui é firme e forte. Glória a Deus. Vamos ficar de pé então? Vamos adorar a Deus. Hoje é dia de ceia do Senhor, dia de celebrarmos que Ele veio e Ele prometeu que Ele vai voltar. Eu ouvi uma vez, não sei o que foi que falou, mas que se Jesus tivesse vindo, tivesse morrido pelos nossos pecados e tivesse voltado, ainda assim nós não teríamos tanta paz e salvação quanto nós temos, porque Ele trouxe a esperança de que Ele um dia vai voltar e que Ele vai nos levar com Ele. Essa é a esperança que nós temos, né? A esperança de estarmos num lugar que não haverá mais necessidade de luz, porque o Deus que nós estaremos na presença dele é a própria luz. Nós não precisaremos mais ter luz, porque Ele é a própria luz. E em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, fala que Ele é um Deus forte e poderoso, e que Ele vem para vencer. Fala o seguinte, vou ler desde o 4. Eu, João, escrevo a 7 igrejas na província da Ásia, graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja aquele que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino, um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vejam, Ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Eu sou aquele que é, e que era, e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Amém? Então, vamos cantar com alegria, porque nós temos essa esperança viva, que Ele vai voltar, que Ele é um cavaleiro poderoso e que Ele cavalga para vencer. Amém? Porque Ele já venceu e Ele virá em vitória. Amém? Vamos adorar com palmas, já que nós não temos bateria hoje? Jeová é o teu cavaleiro, então olha para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti.
porque o Senhor já é vitorioso. E nós somos vitoriosos. Por meio da fé, nós somos vitoriosos em Ti, Pai. Muito obrigada. Nada irá
disposição, o Senhor nos faz um desafio, no sentido de abrir as janelas dos céus sobre as nossas vidas. Não um ato de troca, mas de fazermos isso de forma deliberada e ao mesmo tempo confiando na provisão do Senhor, de que nada irá nos faltar, que o Senhor é aquele que multiplica, é aquele que traz em abundância as nossas vidas. Então você que tem esse privilégio, esta alegria, nós vamos cantar uma canção, e enquanto cantamos você pode vir aqui à frente, trazer o seu dízimo, a sua oferta, mas um detalhe, eu queria orar por você nessa noite, tá? Eu queria que você continuasse aqui, mesmo você que não trouxe o seu dízimo, a sua oferta, mas a sua vida, né? Eu queria orar por você e com você nessa noite. Então, enquanto cantamos, você tem a liberdade de estar aqui à frente, para que juntos nós possamos, então, orar ao Senhor. Receba, Senhor, como oferta, Pai. Receba, meu Pai, como um cheiro suave, ó Deus, estes, ó Deus, que se lançam na Tua presença. Um ato de necessidade, um ato, meu Pai, de urgência do Senhor sobre as suas vidas, Pai. Diante, meu Pai, dos muitos desafios, diante das lutas, meu Pai, diante, meu Deus, das adversidades,
nas angústias e nas tribulações, Pai. Então, ó Deus, visita a tua igreja nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, esses que te louvam nesta noite, meu Pai, mas com os corações, ó Deus, cheios de preocupações, com a mente, meu Pai, no dia de amanhã, com as incertezas, Pai, em nome de Jesus. Traga paz sobre esta vida nesta noite, Pai. Que seja um tempo de direcionamento, que seja um tempo, meu Pai, de realinharmos a nossa vida com o Senhor e entendermos que o reino do Senhor é a nossa prioridade, meu Pai, e a sua justiça, Senhor. Portanto, ó Deus, abençoa os teus filhos, meu Pai, abençoa a tua igreja, meu Deus. Nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim, pela Meus queridos, bem-vindos. Vamos estar juntos novamente nesta noite de adoração ao Senhor. Semana passada nós tivemos um contratempo, na hora do culto, chuva torrencial que gerou alguns atropelos para algumas pessoas estarem aqui. Mesmo assim, nós iniciamos um momento de meditação a respeito da nossa fé, razão de ser dessa canção que nós cantamos também. Nós não vamos entrar no nosso assunto da meditação por enquanto agora, não. Daqui a pouco a gente entra nele. Dá uma acendida para a gente aqui um pouquinho mais das luzes. A gente não vai projetar agora. Daqui a pouco vai projetar uma imagem ali e a gente pode até apagar para vocês verem melhor. Mas por enquanto não, deixa eu só fazer alguns destaques que eu preciso fazer para os irmãos agora, porque depois vai ter a ceia e depois a gente vai fazer encerramento, mas eu quero lembrar algumas coisas para os irmãos. Estamos agora, entramos no mês de novembro, exatamente 2 meses para chegarmos então ao final do ano de 2023. Então, são 2 meses, daqui a pouco estamos recebendo o ano 2024. O propósito 2024, você entrar na página do Facebook da igreja, deve produzir um vídeo ali para chamar sua atenção e despertar sua curiosidade para algumas coisas para o ano 2024. Você pode ver lá, ela não vai te responder que aquela pergunta, que a interrogação que está lá, nem eu também. Vai esperar a curiosidade até nós ver mais um pouquinho, tá bom? E também, em função disso, nós teremos mês de dezembro, Natal, vai ser exatamente, o quadro vai ser exatamente no domingo esse ano, né?
Então nós teremos o nosso culto de gratidão, um culto de exaltação ao Senhor pelo nascimento de Jesus, no dia 24. Estamos estudando algumas alternativas para este ano. Daqui a pouco, mais para frente, a gente fala alguma coisa sobre isso. Depois, consequentemente, o dia 31 também, nós teremos no domingo. E esse ano, a partir desse ano, nós retomamos o nosso culto 22 horas. Tá? Nós não vamos fazer culto 19 horas, encerramos, não. Retomamos o culto 22 horas, fazemos. Não gosto daquele tema, culto da virada, não, porque fica meio estranho, né? É um culto de gratidão a Deus. Ignora, tá? Corta essa parte, corta essa parte depois da minha. Então, meus irmãos, a gente. Brincadeira, tá bom? A gente vai fazer às 22 horas o culto de gratidão. E esse ano nós vamos fazer também o jantar de bolsa. Como as pessoas estiverem presentes, mas não vamos contratar serviço externo, vamos nós fazermos o nosso jantar. Vamos trazer, cada um que puder trazer, se precisar de usar a cantina para fazer alguma coisa, a gente usa. Os que puderem fazer em casa, vão fazer. Daqui a alguma semana a gente vai dizer o que a gente vai fazer. Mas nós vamos fazer, não importa o número de pessoas. Então vamos saber quantas pessoas vão estar, vão participar. Você vai trazer mais alguém da sua família, a gente vai saber quantas pessoas, para quantas pessoas vamos fazer. Então vamos ter também essa confraternização depois do culto de gratidão no dia 31 de dezembro, começando no horário 22 horas, normal que a gente sempre fez. Tá bom sim? Então retomamos essa atividade também, ok? Então fica aí esses destaques. Também o pastor Paulo Marcos colocou agora há pouco, lembrou a gente no grupo do WhatsApp da igreja. A Igreja Batista Palmares está realizando no próximo sábado, próximo mesmo, próximo sábado, dia 11, né? Às 18 horas, um encontro muito especial ali, uma palestra para os homens. Esse ano, novembro azul. Então, daqui a pouco, na hora que ele for ministrar a ceia para a gente, vai falar um pouquinho mais sobre isso também e fazer um convite também para os irmãos. Os homens que puderem se esforçar para estarem lá, os irmãos vieram aqui recentemente, participaram com a gente, já deixou o convite naquela ocasião para a gente estar junto com eles. Vamos esforçar para a gente estar presentes ali também, tá bom? A outra informação que eu quero dar para os irmãos, graças a Deus, o menino está no processo de recuperação muito bom. Hoje ela ainda não conseguiu vir, mas durante a próxima semana ela já está de volta também às suas atividades. Louvamos a Deus pela recuperação que ela está tendo também. Também, meus irmãos, eu queria comunicar aos irmãos algo que aconteceu. Nós fizemos, já tem um tempo que eu estou fazendo um curso que, na verdade, eu nem informei isso para muitas pessoas, não sabiam de alguns cursos que eu estou fazendo. E você viu uma das certificações, eu até fiz questão de trazer e mostrar para os irmãos, para a gente agradecer a Deus também e informar aos irmãos que Evandro, projeto aqui, só para a gente ter uma ideia dos irmãos, aí também, se quiser apagar uma luz do meio aqui só para a pessoa conseguir ler, pode apagar. Depois a gente acende de novo. Essa é uma das certificações que eu concluí agora recente, que é uma formação do Instituto de Formação de Terapeutas, do Instituto e também do Instituto Europeu de Terapia de Processamento Generativo. Então, é um curso é uma certificação internacional para essa área de terapeuta, especializado em terapia de processamento generativo. Então, esse é um curso reconhecido pelo MEC, daqui a pouco, esse é um certificado provisório, enquanto o MEC providencia o envio do outro certificado, reconhecido pelo MEC e pela Universidade lá de Curitiba também. E enquanto nesse processo também, estou fazendo uma segunda
especialização dentro desse mesmo curso, que já está na fase final dela também. Com isso, a gente recebeu a habilitação para atendimento de saúde, dentro da saúde emocional e parte de saúde mental, e algumas áreas também da saúde mental, não todas, algumas delas, e também dentro da área de mentoria também. Então, a gente concluiu essa fase, esse curso, foi a parte talvez mais pesada do curso, e agora a segunda parte, essa especialização, deve concluir agora nas próximas 2 semanas, sai a conclusão. Atendimentos serão feitos inicialmente ou prioritariamente online, mas também pode ser feito presencialmente. Pode ser feito atendimento de pessoas tanto no Brasil quanto em toda a Europa. Eu já tenho uma pessoa que está aguardando concluir essa aqui, que já fez isso agora, mas eu preferia aguardar terminar essa especialização para a gente poder fazer esse atendimento. Então, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de concluir essa formação que, com certeza, vai agregar muito também para o nosso próprio trabalho, também aqui junto aos irmãos, porque ela tem muita relação com aquilo que nós vivemos também no nosso dia a dia, nas nossas relações como igreja também. Muito bem, então essa é uma forma que nós estamos comunicando então aos irmãos. Isso nos lembra também o seguinte, para aqueles que acham que idade é limite, pode ser verdade, acho que não tem condições de estudar, né? Eu ainda não cheguei nos 40, mas a gente sabe que não existe limite para a idade, né? A gente pode se esforçar em qualquer idade que a gente pode conseguir. Talvez seja mais difícil, mais desafiador. Você tem que estudar um pouco mais, se concentrar um pouco mais para assimilar um pouco melhor, né? Porque às vezes a memória tenta fugir um pouquinho, né? Mas a gente vai se esforçando e vai, uma forma de aperfeiçoar um pouco mais também e deixar um pouco a mente se torna um pouco preguiçosa, ela começa a reagir melhor também. Isso? Pastor, Sim, fala, meu querido. os nossos parabéns a você. Obrigado, pastor. Obrigado. Oi? Obrigado. Obrigado, viu? Muito bem. Meus queridos, abra a Bíblia de vocês. Nós vamos ler daqui a pouco Hebreus 11, que é o texto que a gente está considerando sobre a fé. E nós estamos tratando sobre somente pela fé. Semana passada eu fiz uma introdução do assunto, tratamos uma parte inicial dele. Eu não vou voltar nele, embora o número esteja bem maior de pessoas hoje, mas eu não vou voltar em todo ele. Mas eu vou ler pelo menos um dos textos que a gente leu. Mas antes de entrar nele, eu quero destacar com os irmãos um outro texto para a gente trazer à nossa mente algumas coisas importantes para empreendermos um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. 2 Coríntios capítulo 3. Abre-me a sua Bíblia, por favor. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 2. Que diz assim: vós sois, Paulo falando ali aos cristãos vendo a cidade de Corinto, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3: porque já é manifesto que vós sois, o que diz o texto? A carta de quem? De Cristo,
ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas na tábua de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Temos aqui, depois a gente cita um outro momento dos outros versículos, mas hoje só esses aqui. Eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre essa expressão que Paulo usa aqui. Vós sois a carta de Cristo, uma carta que foi escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo nas tábuas do coração de cada um de nós, nas tábuas do nosso coração de carne. Vejam, isso é tão importante, meus irmãos, porque nós aprendemos na nossa vida que a palavra de Deus, ela é a carta de Deus para os homens. Ou seja, nós lemos a carta que Deus escreveu através de todos os homens de Deus, através dos tempos, e deixou registrado para nós, que é a Bíblia, que nós sempre estamos incentivando todos a lerem a Bíblia. Então, nós lemos essa carta, e aí Paulo diz aqui assim para nós. Agora, quando nós lemos essa carta, nós agora nos tornamos também uma carta de Cristo. Ou seja, nós lemos a carta de Deus e o mundo lê a nossa vida. Nós somos a carta que o mundo lê. O mundo não vai ler a Bíblia. E se a ler, talvez não tenha revelação para entender, mas ele lê a minha vida e a sua vida. E aí Paulo diz o seguinte: ela foi escrita em nós pelo Espírito do Deus vivo, estava de carne no nosso coração. E aqui, para a gente entrar nesse tema de somente pela fé, fica então uma pergunta para nós: o que as pessoas estão lendo em nós? Quando nós abrimos essa carta que é a nossa vida, quando nós saímos daqui da nossa reunião e nós vamos então para a nossa casa, para o trabalho, nos nossos relacionamentos, nossos encontros festivos, nas nossas amizades, qual a carta está sendo lida? Realmente, as pessoas estão lendo essa carta escrita com o Espírito do Deus vivo mesmo, eles estão vendo esse Deus vivo em nós. Isso é algo que nós temos que estar como modo em nossa vida todo dia. Aquilo que nós fazemos em nossa vida a cada momento tem que estar muito evidente nisso, meus irmãos. Porque assim como o mundo está nos lendo, Deus também está lendo aquilo que nós estamos apresentando ao mundo que nos cerca. E é em função disso que nós vivemos então a exercitar nossa fé. Em Hebreus 11, nós damos agora uma ida lá no texto de Hebreus 11, e é um texto muito conhecido. Nós cantamos sobre isso agora também, e eu vou apenas ler aqui alguns versículos brevemente. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, de 1 a 3. Semana passada a gente leu Efésios 2 também, mas vamos ler só Efésios com Hebreus hoje. Versículo 1: a hora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque pela fé, ou por ela, os antigos alcançaram o testemunho.
E é pela fé que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E nós fizemos uma exposição a respeito desse versículo 2 e 3 também na semana passada. Você pode depois assistir o vídeo que está publicado. E quando nós olhamos essa questão da fé, meus queridos, nós precisamos entender que muita coisa nós temos visto e ouvido nesses últimos tempos a respeito da fé, porque as pessoas têm falado tanta coisa a respeito da fé, tanta coisa que tem sido apresentada, a fé como toda semana passada, como uma chave infalível para resolver todo tipo de problema, como se Deus fosse uma varinha mágica e que você tivesse um pouquinho de fé, Ele fosse resolver todos os seus problemas. A gente enfatizou algumas coisas sobre isso, e isso tem gerado uma confusão muito grande na vida das pessoas sobre a questão da fé, sobre o que é essa fé, de onde ela vem, e nós citamos isso na semana passada também. Nós aprendemos também que é pela fé que nós temos a certeza de que Deus vai cumprir as suas promessas. Destacamos ali pelo menos 3 expressões: a palavra certeza, cumprirá e as promessas. Enfatizamos isso também bastante na semana passada, e vimos também que é pela fé que nós recebemos a revelação dos planos de Deus. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender, e aqui nós entramos exatamente no assunto de hoje, que somente pela fé verdadeira é possível nós entendermos como é realmente viver uma vida autêntica com o Senhor, e mostrar, e demonstrar e testemunhar dessa vida autêntica para as pessoas as quais Deus nos permite conviver com ela. O texto do Evangelho de Lucas, capítulo 18, eu quero te convidar para dar uma lida nesse texto comigo. Lucas capítulo 18. No primeiro versículo, Jesus está contando aqui uma parábola a respeito de um juiz, que ele chama de alguém que colocou o subtítulo, chama de juiz iníquo. No texto original, sabemos que não existe essas subdivisões. No versículo 1, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. E ali ele conta a respeito de um juiz que era importunado por uma mulher que buscava, uma viúva que buscava constantemente em função de uma causa, e essa mulher, de tanto insistir com ele, ele vai então atendê-la para se livrar da situação e de tanta insistência daquela mulher. E então Jesus vai dizer se Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam por ele dia e noite. Quando chega o versículo 8, ele diz assim: digo-vos depressa que se fará justiça, porém quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Esse texto nos chama a atenção, meus queridos irmãos, por uma razão. Quando a gente lê o capítulo 17 de Lucas, no partir do versículo 20, Jesus está falando a respeito da vinda do reino de Deus, sobre a volta de Jesus. Quando ele é interrogado a respeito de quando haveria de vir o reino de Deus, como isso aconteceria, e aí então Jesus vai explicar uma série de situações. Tem texto que ele cita sobre o dia de Noé, o caso da mulher de Ló, Sodoma e Gomorra, e vai citar uma série de coisas a respeito disso. Então, algumas pessoas começam a questionar que estava demorando, e essa demora, o que significava realmente essa demora a respeito da vida de Jesus. Então, aí ele conta essa parábola exatamente para explicar a razão de ser dessa aparente demora.
Será que essa aparente demora da volta de Jesus, o que ela realmente significa? Primeiro, ela significa uma oportunidade de salvação para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Mas também, essa aparente demora é um tempo de revelação daquelas pessoas que dizem ser filhos verdadeiros de Deus, mas não são. Por isso é que Jesus faz essa pergunta no final do versículo: será que quando vier o Filho do Homem, haverá alguém que exercite uma fé em termos de vivência com o Senhor, em termos de prática da palavra do Senhor na terra? Porque essa aparente demora leva muitos ao esfriamento da fé, leva muitos àquilo que a Bíblia chama da apostasia, como um dos sinais da segunda vinda de Jesus, que era necessário. Paulo diz que é necessário que venha a apostasia antes que venha o fim. Essa apostasia, ela é um esfriamento na fé, mas também a apostasia, ela pode ser considerada aquele momento onde as pessoas começam a achar tudo muito normal, tudo muito comum. É normal viver na igreja e ao mesmo tempo fazer as mesmas coisas que se faz no mundo. Isso é um sintoma de uma apostasia. A apostasia, ela significa o desinteresse pelas coisas de Deus, o descomprometimento com a obra do Senhor, o desinteresse em participar da obra do Senhor, de estar com o Senhor. Então, quando Jesus faz essa pergunta, ele está dizendo o seguinte: à medida que parece que esse tempo está demorando, muitas pessoas estariam se afastando. E ele fala: será que haverá fé na terra? Será que quando da sua volta haverá alguém ainda exercitando uma fé e estará com ele, vivendo a vida com ele também no reino celestial? Tem um texto muito interessante, meus irmãos. Eu faço questão de destacar uma partezinha dele com os irmãos, de um grande mestre do ensino cristão do século XVIII. Ele é um inglês, foi chamado na época de um grande mestre da exposição bíblica, chamado Alexander Maclaren. Ele tem um texto deles que ele titulou Terrível Poder de Repressão do Mal. Ele fala algumas coisas aqui e eu quero chamar a atenção de vocês a respeito dessa parte que ele já citava lá no século XVIII. Preste atenção a respeito disso, se isso não se aplica a nós hoje ainda a respeito disso. Ele diz assim: não há nada mais terrível que uma mente dada à reflexão do que a influência condenatória de um hábito pecaminoso. Preste atenção a essa expressão: hábito pecaminoso. Um homem que fez o que seja errado uma única vez é raridade encontrar. Se ele fez uma vez, com certeza ele o fará outras vezes, e assim indefinidamente. E os intervalos entre esses erros, esses pecados que ele cometeu, serão cada vez menores, para repetidos. E esses erros que eram erros isolados, serão concentrados em uma única linha e vai se transformar em uma vida habitual de erros, e os seus impulsos vão crescer cada vez mais, e esses erros vão se tornar automáticos na sua vida. E ele conclui dizendo assim: e quanto menos prazer algum encontrar na sua prática habitual de perversidade, maior é o domínio que ela terá sobre ele. Essa prática de perversidade perversa terá sobre ele, e finalmente ele a pratica não porque seja prazeroso, mas porque não pratica
importante, meus queridos, porque chama a nossa atenção para a nossa realidade hoje. Você começa fazendo uma coisa inocente. Você acha, não tem nada a ver, não tem problema. Daqui a pouco aquela coisa simples, ela vai se avolumando, vai piorando, você vai repetindo, junto com ela você repete, faz uma outra, e você vai criando algo na sua vida. Daqui a pouco você está fazendo as mesmas coisas que você fazia antes do mundo, só que a diferença é que você vai um dia da semana na igreja. Mas sua vida não é nada diferente da vida das pessoas que estão lá no mundo. Você faz as mesmas coisas. Qual a razão de ser da morte de Jesus na cruz por você? Meus queridos, nós precisamos entender que o pecado, ele pode se tornar prazeroso em nossa vida, mas ele é destrutivo. Jesus disse que o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir. Ele não quer, o diabo não quer o seu bem, ele quer o seu mal. Nada daquilo que você faz que desagrada a Deus vai trazer prazer para você, vai trazer realização. Você vai fazer essas coisas e elas vão trazer mais males para a sua vida. Então é preciso que você rompa com essas coisas, porque senão você vai se enquadrar naquele que Jesus diz: quando vier o Filho do Homem, porventura haverá fé na terra, achará fé na terra, você estará entre aqueles da apostasia. E é nosso papel, pregadores da palavra de Deus, trazer esse alerta para você. Acorde enquanto você pode. Acorde para a realidade da vida espiritual. Volte-se para o Senhor. Deixa Deus transformar a sua vida. Saia do comodismo, da acomodação, da situação que você tem vivido no seu dia a dia. Porque a fé é o único elo que te liga a Deus. É essa fé que te leva, então, a alcançar a realização para a sua vida. Essa fé como fundamento de coisas que se esperam e prova de coisas que se não veem. Essa fé que te liga ao Senhor para te relacionar com Ele também para a eternidade. Você não pode fugir dessa realidade. Eu quero, nessa noite, chamar também a sua atenção para o versículo de número 6 de Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E aqui com esse versículo a gente vai fechar hoje essa parte. Na outra semana a gente tem mais algumas coisinhas para tratar sobre essa questão da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. As traduções trazem: é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Início do versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção, meus queridos, a esse texto. Pela fé, nós podemos agradar a Deus e podemos nos aproximar de Deus. Preste atenção nessas duas palavras: agradar e aproximar. E isso só se faz por meio da fé. Não tem outro meio para você fazer isso. É isso que o autor de Hebreus fala aqui, olha. Pela fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproxima de Deus exercite essa fé, creia que Ele existe. Não há um meio de você agradar a Deus e se aproximar de Deus
se não for por meio da fé. Aqui nós encontramos uma verdade que pode ser gloriosa, abençoadora, maravilhosa em nossa vida, mas ao mesmo tempo ela pode ser também uma verdade terrível para nós. Pode ser uma verdade que nos machuque também. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nesse mesmo verso nós aprendemos também que a fé, ela é obrigatória, não é uma opção. E essa fé não é uma declaração de um crer intelectual. Fé é uma atividade que nós temos dentro de nós, que gera em nós uma entrega, uma renúncia da nossa vida diretamente ao Senhor, de tal forma que nós não vivemos sem Ele, que aquilo que nós fazemos, pensamos ou planejamos está relacionada com Ele, com a vontade dEle. Não importa, meus queridos irmãos, se nós somos capazes nas coisas que nós fazemos em nosso dia a dia, seja um excelente profissional na sua área. Não importa se você é uma pessoa que realiza atos bondosos. Não importa se você seja uma pessoa de uma capacidade intelectual invejável. Não importa nada disso. Se não tiver fé, uma fé que seja uma fé de entrega, de renúncia total ao Senhor, não adianta nada que você faz. Não adianta nada aquilo que você conquista na sua vida. Não adianta nada a projeção que você chegou na sua vida. Agora preste atenção a isso. Para a gente que é pregador como nós, pastores e outras pessoas, nós sabemos que a pessoa pode vir aqui à frente e pregar um sermão e fazer você chorar aí no banco sem ter fé. Sabia disso? Não pode fazer isso. Ela pode trabalhar algumas coisas nas suas emoções, trazer uma palavra que mexa com as suas emoções e ocasionalmente ela citar um texto ali só para justificar, sem ensinar a palavra de Deus para você, mas pode trazer um ensinamento para você sem fé. Sem fé, ela pode vir aqui à frente da igreja e cantar uma canção evangélica, cristã, gospel, não importa como vocês vão para isso. Ela pode vir sem fé aqui, ela pode tocar um instrumento, ser um exímio instrumentista, fazer melhor, fazer um show dos seus instrumentos. Pode fazer. Sem fé, ela pode vir aqui e entregar o seu dízimo, aqui semanalmente, pode entregar até acima dos seus dízimos, suas ofertas. Sem fé, ela pode frequentar as reuniões da igreja. Sem fé, ela pode dirigir reuniões, grupos, ser líderes de organizações. Sem fé, ela pode até mesmo falar de Jesus nas ruas, nas praças. Sem fé, ela pode fazer até milagres acontecer, sabia disso? Jesus falou sobre isso. Ele disse que do lado vão chegar pessoas diante dele e vão dizer: olha, Senhor, no seu nome nós fizemos isso, fizemos maravilhas, fizemos isso. Só que Jesus disse: apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. E fizeram sem fé. Não foi para o Senhor. Meus queridos, se eu vier aqui um dia para pregar, trazer um sermão para você, o pastor Paulo Marcos, o pastor Zé Valdo, venha trazer aqui qualquer dia, viemos aqui para pregar um sermão aqui, para agradar você, nós estamos fazendo sem fé. Tudo aquilo que eu faço para agradar as pessoas, eu estou fazendo sem fé. Se eu dirijo uma reunião de uma organização qualquer, e eu não exercito a fé prioritariamente naquilo que eu faço, se eu faço por causa das pessoas que eu dirijo, eu não estou agradando a Deus.
se eu assumo um cargo na igreja que eu faço parte dela, porque não tem outra pessoa, eu não estou fazendo por fé. Se qualquer coisa que eu faça, ou se eu frequento qualquer culto da igreja, se não for para agradar a Deus, eu não estou fazendo por fé. Se eu estou fazendo para agradar as pessoas, não é fé. O que importa antes, agradar a Deus, o quê? Agradar os homens. Se não tivermos fé, meus queridos, nada disso que fazemos pode agradar a Deus. E aí nós vamos cair naquela situação de Deuteronômio 6, sem fé não se agrada a Deus. O que estamos fazendo para agradar a Deus? É por isso que muitas coisas que nós fazemos não dão certo. Muitas coisas que nós planejamos não funcionam. Muitos eventos que nós queremos fracassam. Nós estamos fazendo pensando nas pessoas. Não é para agradar a Deus. O apóstolo Paulo também chegou a essa conclusão em Romanos 14, 23, ele fala o seguinte: tudo que não provém de fé é pecado. Preste atenção nisso. Tudo que não provém de fé é pecado. Paulo diz em Romanos 14, 23. Tudo. Qualquer coisa que você faz, o serviço mais simples, você tirar um objeto, você fazer uma limpeza, você fazer qualquer coisa, se não provém de fé, não agrada a Deus, e quem não agrada a Deus é pecado. Tudo que você não faz para agradar a Deus é pecado. Essa fé verdadeira, meus queridos, que nós precisamos ter na nossa vida, essa fé que agrada a Deus, ela traduz em frutos, ela traduz em obras, em trabalho, em produtividade, em coisas que vão agradar a Deus. Tiago diz que a fé, quando ela é exercida para agradar a Deus, ela produz frutos, e diz o seguinte, que a fé sem obras, sem frutos dela, é uma fé morta, inexistente. Ou seja, quando você tem uma fé que agrada a Deus, você vai produzir resultados na obra do Senhor. Se você tem uma fé que agrada a Deus, você tem prazer em fazer o que você faz para agradar a Deus. Não é por causa do pastor, por causa dos irmãos, você não veio por causa das pessoas, é por causa do Senhor. Você exerce o seu cargo por causa do Senhor. Essas obras, esse trabalho que você desenvolve, você faz por causa do Senhor. Então é uma fé que te leva a ações, a atitudes. Então é preciso, meus queridos, que sejamos levados a ter não uma fé morta, mas uma fé viva. Porque fé morta não serve para nada, não está agradando a nada, a ninguém, não agrada a Deus e nem te leva a aproximar de Deus. A partir dessas considerações feitas nesta noite, meu querido, o que você tem feito na sua vida? Está agradando a Deus? Você tem agradado a Deus? Quando você planeja a sua vida durante a sua semana, você tem agradado a Deus? O tempo que você tem dispensado durante a semana, você está agradando a Deus? Você tem exercido fé naquilo que você tem feito? Você tem tido prazer em orar, em estudar a palavra de Deus, estar na casa do Senhor, ou qualquer coisa é motivo para você deixar de estar na casa de Deus? De estar reunido com os irmãos. Esse momento é muito importante, meus irmãos, estar juntos. Nós não podemos dispensar esse momento de estar juntos. Precisamos entender isso no contexto da nossa vida no dia a dia.
Porque se nós temos uma fé que agrada a Deus, nós queremos expressar essa fé através das nossas ações. Mas é para agradar a Deus, não é para agradar as pessoas que vão estar ali. Não é para agradar o pastor, porque ele vai estar lá, vai estar pregando, os meninos vão estar tocando. Não vem aqui por causa disso. Não é por causa disso. É por causa do Senhor. O dia que cada um de nós tiver esse entendimento, nós não precisamos fazer nenhum tipo de apelo, nós não vamos ter um grupo tão grande de pessoas que nós passam a fortalecer essas pessoas. O dia que nós tivermos entendimento de que nós fazemos é para agradar a Deus e não as pessoas. O grande problema é que as pessoas estão achando que elas deixam de vir por causa de agradar e desagradar pessoas e vêm para agradar e desagradar pessoas, então elas vêm ocasionalmente, passam 1, 2, 3, 4 semanas, vêm pular lá presença porque elas estão por causa dos outros. Não posso agradar a Deus. O dia que você entender que no momento que você traz o seu dízimo, entrega aquilo das ofertas, você traz para agradar a Deus, não é por causa da igreja, por causa do dinheiro. Não é o dízimo que está falando a respeito de dinheiro, mas está falando de agradar a Deus. Nós precisamos falar mais sobre dinheiro na igreja, que nós vamos ter sobejando muito, assim como o povo de Israel, quando Israel falar, chegava o momento e falar, não dá mais nada. Não precisamos, não temos mais espaço para mais nada. Porque você entendeu que você está fazendo aquilo, você está agradando a Deus, não é por causa da igreja, não é por causa das necessidades financeiras que a igreja tem, não, e você está agradando a Deus. Quando você fala de Jesus para as pessoas, você está agradando a Deus. Quando você sai da sua casa, você está fazendo isso para exercer a sua fé que agrada a Deus. Então, meu querido, avalie a sua vida, qual a sua motivação? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra. Quando vier, Jesus vier, se ele vindo, você ainda estando neste mundo, ele encontra em você alguém com a fé verdadeira, ou a sua fé está morta. Você está apenas mantendo uma aparência de fé, apenas uma aparência religiosa, ou você tem uma fé genuína. Hoje eu quero convidar você, meu querido irmão, a reavaliar a sua vida e renovar a sua fé no Senhor. Aquela fé que Paulo disse no primeiro texto que nós lemos, que quando ele escreveu aquela carta viva em nós, o Espírito do Deus vivo em nós, na nossa carne, ele nos deu uma fé verdadeira, autêntica, porque a nossa fé não vem de nós, aprendemos na semana passada, ela vem de Deus, é dom de Deus. Ele é o autor da nossa fé, e parte do nosso interesse, querer viver essa fé. Nesta noite você reavalia suas atitudes que você tem feito. Deus tem visto em você uma fé verdadeira, um mundo bem lido nessa carta, uma vida de fé. Que seja esse o tempo, uma virada na sua vida total, para que hoje seja o tempo de você começar a ter uma fé que em tudo agrade a Deus. Amém? Amém? Amém. Amém. Vamos orar, Senhor. Feche os seus olhos. Se você ainda não tem essa fé verdadeira, eu quero convidar você hoje a fazer esta aliança com o Senhor nesse momento agora. Dizer para o Senhor isso. Não importa se você seja membro de igreja, foi batizado, não, seja crente há quantos anos. Se você
por alguma coisa sua fé esfriou, por alguma razão você se perdeu um pouco, como o texto que nós lemos, deixou-se levar pela culpa das situações, dos seus erros. Hoje o Senhor quer te perdoar, quer transformar a sua vida. Fale com Ele agora. Tem algo para ser transformado na sua vida hoje. Tem algo para ser mudado, algo para ser confessado ao Senhor. Em nome de Jesus, faz essa glória, querido. Peço ao Senhor, como os discípulos fizeram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Sua fé é frágil. No momento da vida de Pedro, que eu disse para ele que ele se lembrar com ele como vem fazer comigo. Jesus disse: eu também por ti, para que a sua fé não desfaleça. Não deixe sua fé desfalecer. Jesus quer mudar a sua história. Agora eu quero mudar a sua vida. O Espírito Santo intercede por você diante do Pai. Deus, em nome de Jesus, o Senhor faça morar em cada coração nesta noite, Pai. A palavra de Deus foi ministrada aos corações, Pai. A palavra de vida, e a palavra viva e transformadora, Deus. As pessoas que estão aqui no templo, as que estão nas suas casas, estão acompanhando, que acompanharão essa ministração em outros tempos, outros momentos, o mesmo Espírito do Senhor testifique no coração de cada um agora, Pai. Que seja um tempo de transformação total, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito do Senhor agora possa penetrar na mente, no coração, no íntimo do nosso ser, mostrar a Deus quem nós somos, o que temos feito no nosso dia a dia. Quais são os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que tem nos afastado, tem esfriado a nossa fé. Te peço, Senhor Deus, renova a nossa fé no Senhor. Nos dá, Deus, a oportunidade, Deus, de ter nossa fé reavivada no Senhor, Pai. Que seja esse um dia de mudanças, de transformações totais, Pai, nas nossas vidas. Deus, que a partir dessas pessoas que estão aqui hoje, Pai, que só possa produzir uma grande mudança em nossa vida como igreja, Senhor Deus, porque o Senhor começa a partir de pequenas pessoas, poucas pessoas, que o Senhor faz grandes obras. Faz maravilhas, Deus, em nós, e nos renove, Deus, para fazer o melhor na obra do Senhor. Pai, reaviva-nos e reaviva-nos pelo poder da fé. E somente pela fé podemos realmente vencer as adversidades, todas as batalhas que nos cercam. Ser conosco, Pai, e nos garanta a condição, Pai, de vivermos com o Senhor continuamente. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos cada vida ao Senhor, para que a obra do Espírito Santo seja feita em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, na próxima semana nós vamos enfatizar um pouco mais sobre esse tema. Pela fé nós
podemos vencer as grandes batalhas da vida. Como semana que vem a gente conversa um pouco sobre essas grandes batalhas da vida. Tá bom? Então vamos continuar e depois nós ainda temos algumas visitas que Jesus está fazendo nos lares, e a gente vai falar um pouco mais sobre elas esse final de ano. Pastor Paulo Marcos, vamos então, meu querido, celebrar juntos a ceia do Senhor. Celebrar a ceia do Senhor como ato de fé. Nos coloca uma condição de sermos investidos da esperança. Fé e esperança não juntas. Hoje na escola bíblica a gente viu um pouco sobre isso. A questão da esperança, a questão do aguardar. E essa é uma veracidade da vida da igreja. Nós vivemos pela fé. Sabemos que habitaremos os céus pela fé. Isto virá buscar a sua igreja, a sua noiva, no meio da nossa fé, cremos. É interessante que o apóstolo Paulo aguardava de forma iminente essa segunda vida de Cristo, aqueles dias daqueles tempos. Mas isso não quer dizer que esses tempos passaram, séculos passaram, e homens e mulheres que já foram chamados para estar ao lado do Senhor, viver o exercício da sua fé. Nós aqui nesta noite estamos provando que pela fé nos aguardamos do Senhor. Não sabemos como que vai ser, mas é a fé que nos dá esse corpo seguro, que nos dá essa segurança. Não tem como nós vivemos uma vida de sem fé. Agradamos, como diz o apóstolo Paulo, os homens, mas menos a Deus. Muito nesse ato de fé, de ministrarmos a ceia do Senhor, trazer a memória. É interessante trazer a memória. Isso quer dizer que se alongar esse tempo, corre o risco de esquecer, de passar despercebido, de nos envolvermos com tantas outras coisas e nos esquecermos. Esse tempo que Cristo diz que eu preciso exercitar, eu preciso estabelecer, eu preciso ter essa experiência até que Ele venha. A ceia do Senhor nos restaura nesse sentido. A ceia do Senhor nos reveste dessa convicção, dessa certeza. A qualquer instante, a qualquer momento, Ele virá buscar-nos como igreja. Precisamos estar preparados para isso. Como diz lá na Bahia, não adianta ficar com uma vida toda avacalhada. Precisamos estar com as nossas candeias com azeite em dia. Na última hora ninguém sai correndo. Agora deixa eu buscar ali, deixa eu ver quem tem, nem choveu aqui, não. Precisamos do nosso azeite. Então nós vamos cantar uma canção. Eu queria convidar aqui o irmão Ivaldo, o irmão Leite, convidar também a Sônia e a irmã Maria Lúcia, nos auxiliar neste momento. Nós vamos nos colocar de pé. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ele recebe do Senhor e coloca então agora diante da igreja. Cristo na noite que foi traído, tomou o pão, e dá o braço do partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Entrega. Como diz Isaías, as pisaduras que estavam sobre ele, o seu corpo moído, nós fomos sarados. Fomos sarados. A inimizade que havia se estabelecido por meio da queda dentro do jardim do Éden, nós fomos tornados por meio do sacrifício de Cristo amigos de Deus. A inimizade já não há mais, nós agora somos amigos de Deus. E ele diz então que o sangue de Cristo agora é aquele que nos purifica, que nos transforma, que nos purifica. Então você tem essa consciência em relação a ser o Senhor. Crer, validou o sacrifício de Cristo. Não basta simplesmente olhar para a história, como ele foi bonito, como ele foi um ato tão corajoso, se não validarmos isso para a nossa vida. É preciso validar. Lembra lá do Êxodo? Se o sangue não fosse no poder, não fosse colocado nos umbrais da porta de nada,
sabedoria precisa ser aplicada. Precisa ser aplicada na nossa vida. Então, se você crê, se você entende dessa forma, nós vamos discutir os elementos enquanto cantamos, para que posteriormente possamos todos participar da ceia do Senhor. Deixou o céu abusar, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maravilhoso Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o Verbo rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste Amém? Vamos pegar os elementos, nós vamos participar juntos. Interessante que participar juntos tem a ver com comunhão, né? Tem a ver com a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é o povo. Vamos participar. Paulo diz que recebe, entrega. Cristo, a noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Participamos todos do pão. Som me agradece pelo pão. Pai, agradeço por esse momento tão significativo, Senhor, tão especial na tua presença. Te agradeço pela ceia do Senhor, por essa ordenança que o Senhor me deixou, para que nós celebremos a morte do Senhor até Jesus venha. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada membro da igreja, Senhor. Cada pessoa que eu privilégio de participar nessa noite. Eu exalto o teu nome, te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Semelhante modo, depois de haver ceado, o outro veio o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Assim como os todos da casa. Pai, nós te louvamos. Obrigado a Deus. Obrigado a Deus porque este momento, meu Pai, esta noite, é um tempo de celebração da tua igreja. É um tempo, meu Pai, que a tua igreja traz à memória o sacrifício do teu filho, meu Pai, em favor de cada um de nós, meu Pai. Obrigado a Deus porque era uma dívida, meu Pai, e nós não teríamos condições de pagar e não temos. Mas a graça do Senhor, a abundante graça do Senhor, meu Pai, ó Deus, nos tomou como um todo, ó Pai. A palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E nós somos testemunhas disso nesta noite, ó Pai. Obrigado pela tua remissão. Obrigado a Deus pelo teu purificar, ó Pai. Obrigado a Deus por nos dar, meu Pai, a convicção de que um dia estaremos com o Senhor. Reinaremos com o Senhor, ó Pai, a nova Canaã celestial. Portanto, ó Deus, leve os teus filhos nesta noite aos seus lares, em paz e segurança, mas revestidos, meu Pai, de esperança, de certeza, de convicção, que por onde andarem, meu Pai, que haja um zelo, que haja, meu Deus, ó Pai, uma prioridade, uma sensibilidade em sermos representantes do Senhor aqui na terra, cartas vivas, leituras sejam feitas da nossa maneira de ser, mas uma leitura positiva, meu Pai, ó Deus, representando, meu Pai, ó Deus, trazendo em nós a nomenclatura de que pertencemos ao Senhor. Portanto, ó Deus, abençoe os teus filhos, abençoe a tua igreja, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Maurício, por favor, vai fazer um convite? Não, Tranquilo. Então, só reforçando o que o pastor Paulo disse, né? Sábado que vem vai ter ali com o Marcos uma palestra com uma oncologista mesmo, né? E nesse Novembro Azul,